Saudações positivas, galera da internet. Eu sou Anderson Cruz e estou aqui nessa maratona com vocês, trazendo conteúdos de hardware, robótica, tecnologia, inteligência artificial, muita coisa legal nessa maratona. Já passamos das 100 aulas, 100 encontros, 100 palestras. É muita coisa, é muito conteúdo, né? Não se esqueça de acompanhar os outros conteúdos de informática, de inglês, de comportamento. Tem muita coisa boa. Acesse nossas mídias sociais e veja a forma de você continuar assistindo e assistir também as palestras anteriores para que você tenha aí um aproveitamento fantástico no seu desenvolvimento profissional e pessoal. O conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês é um conteúdo muito relevante, é um conteúdo muito importante, porque ele está relacionado a redes de computadores. Hoje nós vamos entender algumas definições, nós vamos entender alguns conceitos principais relacionados a essa importante engrenagem de todo o nosso planeta que nos comunica, que permite com que você, a partir de agora, tenha acesso a esse vídeo que nós estamos produzindo para você, né, a essa live que a gente estiver transmitindo para que você possa ter acesso a essa informação. Então, a rede de computadores ela é fundamental. Como você já sabe, a gente tem então como nosso objetivo, certo? Da nossa apresentação, é trazer os conceitos, as definições e os componentes que estão relacionados ao uso das redes de computadores. É importante a gente lembrar que as redes de computadores elas têm um papel fundamental no compartilhamento das informações, sejam elas arquivos, sejam elas dados, enfim, nós vamos entender um pouquinho como é que funciona esse mundo das redes de computadores. No nosso índice de aula, nós vamos passar por uma introdução, vamos ver os conceitos principais de redes de computador, quais são os tipos de redes de computador, os componentes que formam essa rede de computador, os diagramas de topologia, entender o que é um diagrama de topologia, aonde ele se aplica, para que serve esse diagrama, a internet em si, como ela funciona no seu conceito de rede, o que é uma rede convergente ou redes convergentes, qual é a finalidade dessa convergência de informações, falar rapidamente sobre o Packet Tracer para você poder ter o conceito de um software que faz a simulação de redes de computadores e a gente faz então a nossa conclusão de conteúdo. Bastante coisa, não é? Muita coisa legal. Então vamos lá? Vamos começar então? Primeiramente, o que é rede de computadores e qual a sua importância? A rede de computadores, acima de tudo, ela é importante pelo compartilhamento das informações. Segundo fatos históricos, as redes de computador, ou melhor, a primeira rede de computador chamada de ARPANET, ela tinha a função principal de compartilhar dados militares. Então, a necessidade de você transmitir informação de um ponto para outro ponto, utilizando o recurso de computadores, ela já vem desde a Segunda Guerra Mundial, com a ARPANET. Porém, eu vou mais atrás no tempo, a partir do momento em que nós já compartilhávamos informação por diversas outras formas. Você fazendo uma pesquisa aí rápida na internet, você vai encontrar pessoas que compartilhavam informações através de pombo-correio, através de mensagens que eram deixadas em algum lugar, e indo até o princípio mesmo da nossa existência, com os homens das cavernas que deixavam os seus escritos, as suas imagens gravadas nas paredes das cavernas. Então, a necessidade de contar alguma coisa, de transmitir informação, de falar de comunicação até, ela vem da nossa natureza humana. Então as redes de computadores hoje elas são um recurso fundamental e importante porque elas nos conectam. Estamos no ano de 2020
passamos por uma situação onde nós precisamos estar mais em casa. Ou seja, o que seria de nós sem as redes? O que seria de nós sem a comunicação através de uma rede de celular, através da rede por computador, pela internet? Então, é fundamental. É algo que já faz parte de uma cultura e até propriamente dito da existência humana. O conceito fundamental ele se resume basicamente nisso, que é uma rede de computadores, né? O que é uma rede de computadores? É um conjunto de dois ou mais dispositivos, e esses dispositivos recebem o nome de nó. É um nó. É um nó que você dá numa linha onde você tem um ponto, certo? Então, que usa um conjunto de regras. Essas regras nós chamamos de protocolos. Em comum, então esses protocolos são comuns tanto para um dispositivo quanto para o outro, tá? Para compartilhar recursos de rede, como troca de mensagens, imagens, som, vídeo, através então de uma determinada conexão, que pode ser por fio de cobre, fibra óptica, ondas de rádio e via satélite. Então aqui nós temos resumidamente um conceito fundamental do que é uma rede de computadores. O que nós precisamos lembrar? Primeiramente, que uma rede de computadores ela é formada por dispositivos. Tá? Nós estamos acostumados a usar o termo computadores porque foi a origem, mas nós temos smartphones, nós temos objetos como uma Smart TV, outros assistentes domésticos que estão conectados numa rede, ok? Então são dispositivos. Cada um desses dispositivos ele é um nó dessa rede entrelaçada e cada um deles utiliza dentro desta rede um protocolo, que são as regras de comunicação que a gente vai conhecer um pouquinho mais à frente. Bom, o que nós precisamos perceber é que qualquer tipo de dispositivo ele é capaz de enviar ou de receber dados, receber informações, que ajuda então a compor essa rede como um todo. Não apenas um computador, como a gente já comentou. Então, por essa razão, quando a gente fala em componentes de rede, nós estamos nos referindo a eles como nós e não como computadores. Então, eu deixo bem frisado isso aqui para que você se lembre. Toda vez que nós falamos um nó na rede, ele é um dispositivo. Pode ser um smartphone, um notebook, um ultrabook, um desktop, uma Smart TV ou algum dispositivo doméstico que esteja conectado, por exemplo, uma Alexa e assim por diante, ok? Bom, como exemplo das redes, a gente pode citar uma intranet de uma empresa, que é uma rede local doméstica também, dentre outras formas de redes que a gente tem. Agora, como exemplo de um nó, nós temos os terminais de computadores, impressoras, computadores em si, tá? Terminal de computador é interessante você lembrar do terminal do banco, aquele caixa eletrônico, tá? Nada mais é do que um computador que está ali. Só que ele tem uma caixa que vai dar uma característica um pouco diferenciada, mas resumidamente ele é um computador, ele é um terminal de computador. Os repetidores, as pontes, os roteadores, chaves, switches, hub, entre outros componentes que você vai poder incluir na sua rede. Então, todos esses são os nós. A distância e o tipo de equipamento conectado é um fator que ajuda a determinar qual é o tipo de rede que você tem. O tipo de rede que uma empresa precisa varia de acordo com as necessidades dessa empresa. E não é possível ter uma empresa sem uma rede de computadores nos tempos modernos que nós temos. Tudo é voltado na internet. Você vai emitir um cupom fiscal, uma nota fiscal eletrônica, você precisa de uma rede de computadores para poder enviar para a pessoa o cupom fiscal através do smartphone, ou você vai enviar para ele por e-mail. Então, não existe hoje uma forma de você imaginar uma empresa que não tenha uma rede de computadores. E para ter uma rede de computadores tem que ter alguém que faça a manutenção da rede de computadores.
tanto dos dispositivos como da rede como um todo, que a gente vai entender na sequência da aula aí. Então, entenda a importância também do profissional, tá? Do técnico em manutenção de rede de computadores, que é um papel fundamental para fazer com que toda essa engrenagem funcione, com que tudo isso caminhe, os dispositivos estejam conectados dentro do seu protocolo de comunicação de rede, que os nós estejam com suas manutenções em dia. Então são diversos fatores aí que necessitam de uma pessoa responsável. Aqui eu trago para você os quatro exemplos básicos aqui de redes de computadores, tá? Uma rede doméstica em casa, então você pode ter um computador desktop lá na sua sala, aí você tem um notebook, aí você tem um smartphone que você quer compartilhar também arquivos e informações, então essa é a sua rede doméstica. Depois eu tenho pequenas redes de escritórios e residências, então a coisa já começa a ganhar uma proporção maior, passo a ter mais dispositivos. Então eu tenho um pequeno escritório onde eu tenho 4 ou 5 computadores e eu troco as informações entre um computador e outro. As redes médias e grandes, aí eu já vou para uma empresa de médio porte, o grande porte, que é a partir do momento em que eu estou compartilhando 20 máquinas, 30 máquinas, 15 máquinas. Depois eu vou para as redes mundiais, né? Para a rede mundial em si. São várias pequenas redes ou grandes redes, médias redes, a gente vai ver um pouquinho o escalonamento dessas redes e aí você troca informações. Mas fundamentalmente são essas 4 possibilidades básicas que a gente tem, bem resumido mesmo, os 4 tipos de redes que nós conhecemos. Vamos conhecer alguns termos desses tipos de redes. A gente começa pela VPN, que é a Virtual Private Network. Qual que é o conceito de Virtual Private Network? São redes virtuais privadas, que são geralmente utilizadas em empresas e profissionais que precisam realizar viagens frequentemente. É um tipo de rede móvel que permite que os computadores, telefones, tablets se conectem a ela em qualquer lugar do globo terrestre, através então de uma conexão criptografada. O que é conexão criptografada? Protegido, ok? Existem algumas configurações, existem alguns códigos que criptografam, permitem que você proteja seus dados. Bem resumidamente falando também. Com isso, uma companhia consegue, então, por exemplo, fornecer acesso a qualquer pessoa que ela queira, sem o risco de que as informações privadas sejam roubadas. Então, essas são as nossas redes virtuais privadas. Outro tipo de rede vem a LAN, que é Local Area Network. Qual que é o conceito e a definição de Local Area Network? A rede local é um dos tipos mais comuns de redes de computadores. Ela conecta computadores, telefones, notebooks e qualquer outro dispositivo de uma forma bem simples. É a rede que provavelmente você possui aí na sua casa, no seu prédio, em outros lugares que você vai visitar, no supermercado. Então, a sua velocidade costuma ser reduzida, tá? Mas também é uma rede menos complexa. Então, no mercadinho que você vai, tem lá 1, 2 computadores ali, também é uma rede local, tá? São poucos dispositivos com recursos menores, né? Você tem uma taxa de internet menor, você tem um roteador com potência menor, mas é uma rede de computadores. Depois nós vamos para CAN, Campus Area Network. A CAN, ou seja, ela é uma rede de campus, possui um propósito bastante parecido com o da LAN. Contudo, ela já possui um alcance maior. Sua utilidade é permitir a conexão entre redes de um mesmo complexo ou condomínio, como universidades, hospitais e centros comerciais. Então, por exemplo, numa universidade, você tem os polos ali que são formados das diversas áreas
da formação que essa universidade vai proporcionar, e você quer ligar, transmitir dados de um polo para outro para compartilhar. Por exemplo, o pessoal de engenharia compartilha informações e tecnologia com o pessoal de química e física. Então você faz com que as redes ali troquem informações dentro deste ambiente do campus universitário. Então aí nós estamos falando de uma CAN, Campus Area Network. A MAN, Metropolitan Area Network. Como o próprio nome já diz, é uma rede que utiliza grandes companhias com a finalidade de conectar os dispositivos de uma mesma cidade. As organizações ou instituições de ensino, por exemplo, elas adotam esse tipo de rede que, em muitos casos, ela é instalada em um local público e deve ser feita por companhias licenciadas pelo Estado. Então, a internet na sua cidade, que ela está lá dentro de uma praça, que você vai e tem lá o tal do Wi-Fi livre, nós estamos falando desse tipo de rede, tá? Quando também é importante já deixar bem claro, as formas de conexão, seja através de cabo ou através de wireless, Wi-Fi, elas têm os mesmos princípios, tá? Tem que ter os protocolos e tem que ter os nós. É o conceito fundamental de uma rede de dados. Então eu vou a partir de agora me referir às redes como redes de dados, porque se eu ficar limitando a palavra computadores, eu estou segmentando apenas um tipo de rede, tá bom? Bom, vamos lá. Regional Area Network, RAM. Qual que é o conceito, né? Então, com um alcance maior do que a MAN, que é a Metropolitan, ela é caracterizada por uma conexão de alta velocidade e também por uma grande quantidade de dispositivos que estão conectados. Ela é regional. Em português, região. Logo, é fácil perceber que esse tipo ele abrange uma determinada região geográfica. Então, uma determinada área maior, né? Então, eu tenho várias cidades, vários polos, e aí eu tenho uma rede que, por exemplo, poderia citar uma empresa multinacional, porém ela tem regiões. Então, uma determinada região tem um tipo de acesso e outra determinada região de uma outra empresa também tem um tipo de acesso, mas as duas não se conversam porque são empresas concorrentes, mas ambas utilizam aí essa troca de informações. A WAN, Wide Area Network, é o maior tipo de rede que a gente tem. Tá? A WAN ela conecta as redes locais, metropolitanas, regionais e de grande distância e podem até ultrapassar as fronteiras dos continentes. Nós temos aí vários exemplos, faça uma pesquisa mais aprofundada na internet, através dos cabeamentos que estão passando justamente pelos oceanos, por baixo dos oceanos. Faça uma pesquisa, você vai encontrar muitas e muitas informações sobre os cabeamentos que passam por debaixo dos oceanos, trazendo aí e levando informações de um continente a outro, através das estradas também, das rodovias. Aqui no nosso próprio país, você pode pesquisar algumas concessionárias no canteiro central, elas fazem essa interligação via cabo. A implantação desse tipo de rede, obviamente, vai requerer vários tipos de tecnologia e é muito mais trabalhosa para você controlar e trabalhar com os recursos dela. Porém, tem que ter alguém que faça esse tipo de trabalho. Então, estudando, buscando as informações corretas, se aprofundando no assunto, sem dúvida alguma, você tem condições de trabalhar e fazer ter uma excelente carreira nessa área. A WLAN, que é uma rede local sem fio, que na verdade é o Wireless LAN, tá? Ela vai conectar a internet, principalmente, essa é a função principal dela, e ela é bastante usada tanto com ambientes residenciais quanto em empresas, lugares públicos, né? Hoje a mobilidade é o que comanda a nossa sociedade, ou seja, você tem que estar em diversos lugares, você tem que estar num determinado ponto, mas você tem que estar conectado à rede através do seu smartphone, do seu notebook,
E para isso, então, nós fazemos muito o recurso desse tipo de conexão, para que você compartilhe seus dados, receba seus dados e faça análise deles. A WMAN, que é uma rede metropolitana sem fio, segue então o raciocínio, né, da própria MAN mesmo, que a gente conhece via cabo, né? Então, com alcance de dezenas de quilômetros, sendo possível conectar redes de escritórios de uma empresa ou de um campus de uma universidade. Então, ela é a melhoria da versão a cabo da MAN. A W1, que é uma rede de longa distância sem fio, ela então vem fazendo então a evolução da WAN, né, que é um alcance ainda maior. É uma rede de longa distância sem fio, que alcança diversas partes do mundo. Justamente por isso ela está mais sujeita a ruídos. O que são ruídos? É os tipos de interferência. Quando nós fazemos um estudo de redes de computadores, nós temos que observar as barreiras e os ruídos. As barreiras, em se tratando de uma rede sem fio, seriam as paredes, qualquer tipo de obstáculo que vá atrapalhar a passagem do sinal entre o emissor e o receptor. Os ruídos são as interferências. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Para economizar numa casa, a pessoa passa o cabo de rede junto com o cabo de eletricidade no mesmo conduíte, tá? A eletricidade, o cabo elétrico vai gerar ruído, interferência no cabo de rede. Então a rede pode ficar lenta, pode travar, pode não funcionar. Então existem vários fatores que vão estar relacionados a esse ruído. E o que é esse ruído? É essa interferência que ocorre através do cabo elétrico junto ao cabo de dados. E aí entram N outros fatores. Se o cabo é blindado ou não é blindado, se ele tem uma espessura, um diâmetro maior, menor e assim por diante. Então entrando outros pormenores aí para fazer esse tipo de análise. Mas para que você entenda o que é esse conceito de ruído dentro de uma rede. A SAN é uma rede diária de armazenamento, tá? Elas são usadas para fazer a comunicação de um servidor de computador, ficando restrito a outro servidor. Então, servidores de servidores conversando entre si, super máquinas conversando com super máquinas, analisando dados. Comece a imaginar os servidores, por exemplo, do maior site, da maior base de dados do planeta, o Google. Então nós temos aqui são supercomputadores, super servidores, trocando informações 24 horas por dia, 7 dias por semana, em tempo full time que a gente chama. Depois nós temos a RAM, que é a Regional Area Network, que ela tem um alcance maior do que as redes LAN e MAN, porém ela é menor que a WAN. Tá? A conexão é de alta velocidade através de fibra ótica, e uma das principais características é o uso da própria fibra ótica. Então a fibra ótica, que é uma tecnologia desenvolvida no Brasil. Faça uma pesquisa, aí se aprofunde no assunto, você vai ver que a fibra ótica ela veio desenvolvida aqui no Polo de Tecnologia, na região de Campinas, mais especificamente na Unicamp, os estudos de desenvolvimento e evolução da fibra ótica. A fibra ótica nada mais é do que uma fibra, um fio, resumidamente, falando bem grosseiramente, é um cabo, e esse cabo ele tem, digamos assim, dentro dele, imagine um jogo de espelhos, onde você reflete uma luz no espelho, essa luz reflete para outro, que reflete para outro, e vai levando essa luminosidade até a um ponto final. Então, uma conexão de fibra ótica, bem grosseiramente falando, seria você imaginar dessa forma. Então, você tem a luz que reflete num ponto e ela vai refletindo, replicando em outros pontos até chegar no seu destino final. A velocidade é muito maior na transmissão dos dados do que você falar de pulso eletromagnético, que é o sistema utilizado no cabeamento convencional.
o pulso eletromagnético, é uma carga elétrica que é enviada através do cabo, e ele vai seguindo um fluxo até o seu destino final. Por isso é que o cabo de rede tem aqueles 4 pares de fios coloridos, né? Que no momento específico a gente vai falar sobre isso, mas é porque cada par ali tem o envio e o recebimento desses pulsos eletromagnéticos para transmitir as informações. Perceba que tudo na informática está relacionado à elétrica, à eletrônica em si, que são os componentes, mas está tudo muito relacionado à elétrica. Tem algumas palestras anteriores, você procurando lá no conteúdo de hardware e robótica, falando um pouco mais sobre esses impulsos, bits, bytes. Procura lá, pesquisa, se tiver alguma dúvida, com certeza a gente está aqui para poder orientar, tá bom? Bom, vamos lá. A PAN, rede de área pessoal. Esse conceito, então, de rede de área pessoal, ela é usada para dispositivos que se comunicam dentro de uma distância bem limitada. Então, por exemplo, dentro da sua casa, você compartilha os dados do seu dispositivo celular com o seu dispositivo notebook. Você compartilha um computador que está numa rede de cabo com um notebook que está conectado no Wi-Fi. Então é uma rede de Bluetooth, por exemplo, que você nem precisa entrar num router. Você vai parear a caixinha de som com o seu smartphone. É um tipo de rede PAN. A VLAN, que é a Virtual LAN, então o conceito de uma rede virtual LAN, ela vai reunir diversas máquinas de forma lógica, não física. Então ela é capaz de dividir uma LAN física em diversas redes virtuais. E o que é uma rede virtual aqui? Quando você for se aprofundar um pouco mais no Packet Tracer, que é o software que a gente utiliza para fazer treinamento de redes de computadores, eu já deixo bem claro que ele é um software da Cisco, que é uma maior empresa, maior referência em redes no planeta, tá? E o que acontece? Ela oferece esse software para que você faça todo o treinamento de configuração, tanto dos dispositivos que são as máquinas para testar a rede, como nos roteadores, porque ela é fabricante de roteadores. É quem define o caminho ali que as informações vão ganhar no decorrer da sua rede em si. Enfim, mas o que é importante lembrar é que essa rede virtual ela é criada, por exemplo, dentro de um Packet Tracer para você treinar, e também você vai pesquisando ali, vai encontrar algumas palestras que eu falei sobre virtualização de sistemas operacionais. Eu tenho o meu computador físico, tá? Então meu notebook, dentro do meu notebook que tem o sistema operacional Windows, mas eu quero aprender a mexer, por exemplo, com Linux. Então eu crio uma máquina virtual em Linux dentro do meu computador, usando um software específico, tá? E aí eu consigo fazer uma conexão de rede entre essa minha máquina virtual e a minha máquina física e a minha impressora. Então eu utilizo também essas possibilidades. A Global Area Network, que é uma rede global, né? É uma implementação da WAN com uma cobertura mundial capaz de conectar os sistemas e redes situados em diferentes países e continentes. Então, os países aliados, né? Ou empresas também que tenham uma necessidade de compartilhamento mundial. Bom, então nós vimos aqui, então, resumidamente, as principais denominações dos tipos de redes existentes nas suas mais variadas características. Vamos entender quais são os componentes de uma rede, mas aqui o que eu quero que você avalie comigo, que você observe, é que eu não estou me referindo a falar simplesmente da placa de rede, cabo e roteador. É o conceito mais aprofundado da rede em si. Então, os componentes de uma rede de computador, eu vou falar primeiramente sobre representações. Então, as representações são um dos componentes de fundamento de entendimento de uma rede de computador. Vamos lá? Então, o que são essas representações? Eu tenho representações de dispositivos finais, ou seja, o meu nó,
Então, um computador desktop, um telefone de IP, um tablet, um laptop, uma impressora, um dispositivo final de telepresença ou teleconferência. Então, esses são os meus dispositivos finais. Dispositivos intermediários são aqueles que vão permitir a comunicação entre os dispositivos finais. Então, eu tenho o roteador sem fio, switch, dispositivo de firewall, o roteador em si, o switch de uma rede. E eu tenho o meio físico de rede, ou seja, qual é o tipo de conexão que essa rede vai utilizar. Então eu tenho ali a simbologia do meio físico sem fio, do meio físico para LAN e do meio físico para WAN. Então essas representações vão permitir que eu graficamente entenda como uma rede de computadores vai funcionar ou vai se comportar. Então, conhecer essas representações facilita muito seus estudos dentro da área de rede de computadores, porque em muitos projetos são esses elementos que você vai encontrar para entender como que foi o planejamento dessa rede. Outra coisa importante dentro dos componentes aqui, então nós vimos a representação, agora nós temos que ver os dispositivos em si. Lembrando que cada dispositivo dentro de uma rede de computadores ele é chamado de nó. E esse nó recebe alguns protocolos, que são regras de comunicação. Nos dispositivos, então aqui eu estou destacando eles aqui. Então os dispositivos como o computador, a impressora, o roteador, tá? Um conjunto de roteadores que formam ali a minha Internet Work, uma rede de trabalho maior. Então todos esses são os dispositivos que estão relacionados aí ao nó, a quem vai receber ou quem vai enviar a informação. O meio físico também é um componente. O que é o meio físico? O meio físico é a forma de conexão. Pode ser através de um cabo de cobre, pode ser através de uma fibra ótica, pode ser através de um sinal wireless sem fio. Então esse é o meio de transmissão da informação. Algumas pessoas falam, mas Anderson, o sem fio não é físico, porque não tem um cabo ali e tal, mas você tem um dispositivo que está enviando e está recebendo o sinal, e ele é físico. Então os meios de transmissão estão relacionados dessa forma, tá? Temos aqui então exemplificando, tá, naquele nosso gráfico. Primeiro eu tinha destacado quais eram os dispositivos, aqui então é o meio físico, é o que vai conectar cada dispositivo. E aí, variadamente, cabo convencional de cobre, fibra ótica, wireless. Então, independente aí do tipo de dispositivo, perdão, do tipo de meio físico que você utilize, você está interligando os dispositivos. Então, aqui eu tenho essa representação. Então, o computador aqui, o primeiro computador da esquerda, ele vai se comunicar com o último computador lá da direita, lá trazendo os dados ou enviando informações através de todos esses equipamentos que nós temos, roteadores, switches, não necessariamente tendo que acessar os outros dispositivos, mas ele vai ter que fazer esse caminho de dados aí. E um outro componente fundamental são os serviços. Então, dentro de uma rede de computadores, nós temos os serviços. O que é um serviço? Acessar uma página na internet é um serviço. Fazer uma impressão é um serviço. Definir qual que é o caminho que uma informação tem que chegar para uma máquina específica, o envio de um e-mail, o download, o armazenamento numa máquina, num servidor de algum arquivo que você guardou nesse servidor. Que mais? N situações de serviços que você vai ter. É o que a rede vai te proporcionar, ou melhor, o que o dispositivo vai te proporcionar de recurso. Isso é um serviço. Então, resumidamente, num exemplo bem básico,
eu tenho um computador que está na rede e a minha impressora está num outro departamento da empresa. Eu uso a rede de computadores para clicar lá no imprimir e vai imprimir lá na sala do almoxarifado, por exemplo, que fica lá num outro andar. Então eu estou usando um serviço de rede. Eu tenho lá 5, 6 impressoras conectadas no computador, aquele computador passa a ser um servidor de rede. Ou um outro exemplo bem mais próximo da realidade, dentro de uma empresa você tem o servidor de dados. Tudo que você vai gravar nos seus arquivos, opa, manda lá no servidor. Então é um serviço. O servidor de firewall, que é o servidor que tem as regras de que você pode acessar ou não pode acessar na internet. Quando ele vê um determinado site com uma palavra que esteja lá no seu banco de restrição, ele vai bloquear esse site e vai te dar uma mensagem. É um servidor de firewall. Então, o servidor tem esse nome porque ele serve, ele dá, digamos assim, possibilidades de utilização de serviços. Então, agora a gente já consegue já passar para um nível mais elevado nos nossos conceitos aí de rede de computadores. E aqui, graficamente, você tem esse exemplo que eu estou falando para você, né? Você acessa um software, que no caso é um navegador, que você vai acessar uma página na internet, é um serviço. E aí eu tenho os processos e serviços. O que são os processos e serviços? Processo é, olha, essa informação tem que ir para a máquina lá, número tal. Essa daqui trouxe informação da máquina tal e vou mandar para aquela outra com o número tal. E aí tem as regrinhas também, como eu falei, de acesso à internet. Olha, digitou uma palavra lá que não pode acessar, bomba. E aí tentou acessar um site que fala sobre bomba. Opa, esse site não está permitido pelas políticas de segurança de regra de firewall. Uma mensagem pode ser enviada. Aqui então eu tenho um exemplo bem simples de compartilhamento, seja de dispositivos ou de informações, tá? Então eu tenho uma impressora que está conectada a uma máquina que vai fazer o compartilhamento de impressão. Então essa máquina está conectada, perdão, a impressora está conectada a um computador e ele fala assim, olha, eu tenho uma impressora para compartilhar. E aí uma outra máquina que tem arquivos, ela fala, olha, eu tenho arquivos para compartilhar. Então cada máquina pode ter uma função de serviço diferenciado dentro de um conjunto total de uma rede de computadores. Perceba então a importância da rede de computadores, né? Qual é a importância dela? No compartilhamento de recursos, sejam esses recursos de dispositivos ou sejam recursos de informação. Aqui eu tenho uma rede um pouco mais complexa, onde eu tenho já um servidor de internet, um servidor de arquivos, um servidor de e-mail. Aí eu tenho uma máquina que vai acessar informações de e-mail, outra máquina vai acessar informações de arquivo, outra máquina vai acessar informações da internet. E tudo está interligado ali através do switch, que é o dispositivo que conecta, aqui no caso, representado por um cabeamento. Esse cabeamento são essas linhas pretinhas que a gente encontra no gráfico, tá? Então aqui já é uma exemplificação daquilo que eu comentei sobre os servidores, né? Que eles permitem o serviço a ser ofertado para a sua rede como um todo. E aí eu tenho também um outro exemplo, né, gráfico aqui de um servidor, uma única máquina que tem diversos serviços. Então, em uma única máquina, ela é o servidor de e-mail, ela é o servidor de internet, ela é o servidor de arquivos. E aí cada máquina tem acesso, por exemplo, uma máquina vai acessar somente os arquivos para editar. Perdão, para editar. Ele não vai ter acesso à internet. Ele vai usar os arquivos com base lá no servidor para a função X. As outras 3 máquinas ali, uma delas vai usar a internet e vai usar um servidor de... vai também mandar e-mails. A outra máquina vai usar a internet e vai acessar arquivos. Outra máquina vai usar a internet, mandar e-mail e acessar arquivos. Então, cada dispositivo, dentro dos seus protocolos, que são essas regras que a gente está vendo aqui, o que cada uma vai poder acessar, o que cada uma pode compartilhar. Então, aqui já é um outro modelo
de rede um pouco mais sofisticada. Perceba que agora eu tenho pouquíssimos componentes que interligam esses dispositivos aqui para que eu possa ter um fluxo mais rápido de informação. Então, esses componentes que a gente viu, todos eles agora vão conversar, nós vamos passar a idealizar a rede. Então, quando você se aprofunda no estudo das redes de computadores, uma das primeiras coisas que os professores, que os instrutores vão falar, e eu concordo plenamente com isso, é que você não sai por aí passando o cabo à torta direito. Né? Fala em rede de computador, a pessoa já pensa, não, vamos pegar um cabo daqui, passar o cabo daqui para ali, já vai cortando o cabo, aí percebe que fez medição errada, ficou curto demais, ficou longo demais. É errado pensar dessa forma. Primeiro nós temos que idealizar a rede. Eu tenho que imaginar como essa rede vai ser. E como é que eu faço isso? Através dos diagramas de topologia. Com base no diagrama de topologia, eu consigo, antes de sair fazendo, ter uma real visão daquilo que verdadeiramente você vai ter que gastar com a rede de computadores. Como eu acabei de falar agora há pouco, você sai passando o cabo para tudo que é lado, ou sobra cabo, ou falta um conector, ou falta um dispositivo que você precisava colocar como repetidor de sinal. Então tudo isso nós temos que levar em consideração no diagrama de topologia. Então como é que funciona um diagrama de topologia? Então numa topologia física, tá? Esse diagrama ele vai identificar a localização física de cada componente, aonde cada coisa está, tá? Cada dispositivo está onde, né? As portas que estão configuradas e a instalação dos cabos. Então esse aqui é um modelo de um diagrama de topologia física. Olha, numa determinada sala vai ter o roteador que vai estar conectado na internet. Nessa sala vai ter um switch e eu vou ter 3 máquinas nessa sala, onde cada máquina é um servidor para alguma coisa em específico. Então eu tenho um servidor de e-mail, um servidor de internet e um servidor de arquivos. Na sala ao lado, que é o escritório, que é a administração, eu vou ter um hub, né, que vai pegar do switch da sala anterior e vai me ligar ali a impressora e mais 2 máquinas. Aí eu tenho o switch de rede, né, o switch Ethernet, que é o switch de rede que vai me ligar às outras 3 salas que estão do outro lado, sala 1, sala 2, sala 3. Então eu vou ligar um cabo do roteador direto para ele, certo? E aí o que vai acontecer? Cada cabo para cada sala em específico, e dentro de cada sala eu vou ter as minhas conexões. Então aqui eu consigo visualizar através desse diagrama, raciocinar, imaginar primeiramente por onde eu vou estar passando, qual o melhor caminho para o cabeamento passar. Lembrando que, se aprofundando cada vez mais no estudo, quando se trata do cabeamento, quanto mais longo o cabeamento, é mais prejudicial na transmissão dos dados. Então, planejar como você vai fazer o cabeamento da sua rede é importantíssimo, não só por questão de custo, mas por qualidade na transmissão das informações que você tem, tá? Então, esse é um exemplo aqui de um diagrama de topologia de uma rede física. Mas eu tenho também a topologia lógica. O que é a topologia lógica? Ela vai identificar os dispositivos e o esquema de endereçamento IP. Lembra lá no começo do treinamento que eu falei para vocês sobre protocolos, as regrinhas? Então eu tenho um protocolo, eu tenho algumas regras chamadas protocolo TCP/IP. Tá? Esse TCP/IP é uma codificação, é uma sequência de números que permite uma identificação de cada dispositivo dentro de uma rede. Existem outras identificações como MAC, IPv4, IPv6 e assim vai. Porém, resumidamente aqui para você entender, esse IP é o número de identificação do seu dispositivo dentro da rede. Então, partindo para aquele princípio que a gente estava observando anteriormente, né, naquele esquema
físico, o servidor vai ter então cada um deles um número IP. O servidor de e-mail 192.168.2.1, o servidor de web 192.168.2.2 e o servidor de arquivos 192.168.2.3. Aí então eu tenho os meus servidores. As máquinas do grupo de administração, cada máquina vai ter um 92.168.2.4, 2.5, 2.6. Eu estou identificando cada um desses componentes. Então, eu tenho aqui também uma documentação que fica fácil você dar seguimento num trabalho. Pelo menos eu, Anderson, tenho observado bastante e que é uma dificuldade muito grande. Não sei se por questão cultural, não vem ao caso entrar nessa discussão. Porém, uma das grandes dificuldades de se fazer manutenção em redes é justamente pela essa falta de documentação. Aí você tem que ir na empresa e ficar olhando máquina por máquina, ficar descobrindo qual que é o endereço de cada máquina. Por quê? Porque você não tem essa topologia documentada, certo? Você não tem isso organizado. É isso que faz a diferença de um bom profissional também, tá? E muitas empresas, não estou falando especificamente de pessoas, não. Muitas empresas acabam não fazendo isso. Porque parte daquele princípio, daquele raciocínio bobo, né? Aquele raciocínio que, no meu ponto de vista, não é correto. Não vou deixar a documentação porque pode vir um outro aí, vai pegar todas as informações de mão beijada e tal. Eu não penso dessa forma. Eu acredito que a informação ela é da empresa. E independente de ser a minha pessoa fazendo a manutenção ou prestando o serviço, ou outra empresa ou outra pessoa, eu tenho que seguir as normas de padrão mundial. Então, umas normas de padronização mundial, essas topologias, esses diagramas facilitam o entendimento das pessoas responsáveis pela gestão, manutenção, implantação, que seja, da rede de computadores. Então, resumidamente aqui, então, eu tenho a topologia tanto física quanto a topologia lógica. A lógica é o raciocínio, como que cada máquina vai se comportar. Bem resumidamente também, tá? E a internet? Quando a gente fala da internet como um todo, que é a maior rede de computadores, né, a World Wide Web, a rede mundial de computadores. Quando a gente fala na internet, se fosse num esquema, seria mais ou menos assim: grupos e grupos e grupos de redes interligadas numa teia muito grande, numa teia mundial de informações compartilhando aí, desde da minha casa aqui até a sua casa aí que você está assistindo essa palestra através da plataforma do Facebook, que depois você pode acessar porque ela fica disponível. Então, o acesso à informação em tempo real ou quando eu desejar. Então, imaginando a grande nuvem, seria esse conjunto de todas as redes interligadas, compartilhando informações. O que é interessante e o que é motivador sempre é a questão do compartilhar informação, né? Independente do dispositivo que você utilize, seja um smartphone, um tablet, um celular. Num esquema bem resumido, quando eu falo então, quando eu vou mencionar 3 tipos de nets, vamos falar assim, tá? Eu tenho a intranet, que ela está relacionada a uma empresa, a intranet dentro de um ambiente corporativo, então um escritório de grande porte, ele tem uma intranet, e aí as pessoas acessam as informações desta intranet relacionadas à empresa, ok? A extranet é quando eu estou compartilhando as informações com os meus clientes, meus fornecedores. E quando eu compartilho com o mundo todo, aí eu estou falando de internet. Então, quando você ouvir esses 3 termos, lembre-se disso. Intranet está relacionado apenas àquela empresa. Então, um funcionário da cidade de Limeira, por exemplo, ou funcionário da cidade de Recife, ele pode entrar na intranet da empresa X. E aí ele acessa os arquivos, papel de parede padrão, PowerPoint padrão da empresa X, porque ele tem um usuário e uma senha da intranet. A extranet
essa mesma empresa X tem um sistema de emissão de solicitação de pedidos de produtos e serviços, e ela compartilha essa extranet com outras empresas prestadoras. Quando você vai compartilhar as informações, a empresa X ela quer compartilhar um site, ela quer ter acesso então às pessoas no mundo, aí ela vai para internet. Vamos lá. As opções de conexão que a gente tem em se tratando de internet, como é que funciona essa conexão, né? A gente para assim para pensar, pô, deve ser muito louco fazer uma conexão de uma rede de internet. Então, aqui bem exemplificado, eu tenho lá o usuário doméstico, eu, você, quem está em casa, ele faz através da conexão DSL que a gente chama, através desse DSL que é um cabo que vai estar ligado a um provedor de serviço de internet que você tem, e aí existem N provedores, e esses provedores vão te dar acesso à internet. Outra forma é o funcionário remoto, por exemplo, ele vai utilizar um celular, ele vai utilizar um dispositivo de comunicação que não seja cabo, e aí ele vai conectar à internet através de um provedor de serviços que vai ligar ele até a internet como um todo. Depois nós temos lá o pequeno escritório. O escritório pequeno ele vai utilizar, por exemplo, um satélite, ele vai utilizar um telefone de descagem por internet, aonde ele vai também compartilhar essas informações, sempre tendo o provedor de serviço de internet. O provedor é a empresa que vai fazer com que você se conecte com a internet para compartilhar as informações como um todo, tá? Dentro das opções de conexão que a gente tem, nós temos o aluguel de linhas dedicadas, tem o conhecido Metro Internet, a DSL, conexões por satélite, onde vai conectar uma empresa dentro de um provedor de serviço como um todo. Então essas opções de conexão são bem variadas, bem diversificadas como um todo, para que você entenda como que é a conexão, tá? As redes convergentes. Vamos entender então o que é a convergência de redes. Eu tenho então diversas redes que vão trocar informações entre si. Então eu tenho uma rede de computadores, eu tenho uma rede telefônica, eu tenho uma rede de broadcast. São vários serviços executados em várias redes diferenciadas. Cada rede tem uma regra, tem um contrato padrão, ela tem uma forma de utilização. Então vamos pensar assim. Você vai fazer hoje o tal do combo, né? Então você tem conexão com a internet, TV e telefone. São várias redes que antes eram redes distintas, eram redes separadas que hoje elas trocam informações através de um meio físico, através de cabo ou através de sinal de Wi-Fi, se for, por exemplo, uma internet via rádio, através de sinal, tá? Sinal wireless. E essas redes elas se convergem da seguinte forma: a partir do momento em que eu tenho todos os serviços contratados por uma única instituição. Então aqui, quando você faz um combo, que é aquilo que eu estava falando para você agora há pouco, você contrata o telefone, o computador, a televisão, a internet, tudo por um único fornecedor. Ele é o centralizador, lógico que tudo vai passar pela internet como minha conexão principal e fundamental, aí é deixar bem claro isso, tá? As redes elas se convergem transportando vários tipos de serviços dentro de uma rede. Então hoje você não precisa mais ter, como antigamente, era uma empresa para telefone, uma empresa para internet, uma empresa para televisão, tá? Hoje você consegue ter em uma única empresa todos esses serviços. O que é importante levar em consideração na hora de contratar é a sua necessidade como usuário. Você quem determina o que vai ser útil para você ou não, tá? Essas redes inteligentes elas unem o mundo como um todo, né?
Então elas permitem que os dispositivos portáteis recebam notícias, e-mail, enviem texto, permite com que a gente faça videoconferência em qualquer lugar do planeta, com a palma da mão pelo seu celular, através dos aplicativos que a gente tem. Os telefones conectam globalmente para compartilhar voz, texto, imagem. Foi-se o tempo que o telefone era utilizado para fazer ligação. Praticamente não se usa o telefone para fazer ligação. A gente manda mensagem, a gente manda vídeo, manda áudio. E através também dos jogos online que conectam as pessoas, né, diariamente. Então, a rede humana está em todos os lugares, conectando todos os povos, todas as culturas, de uma forma muito global. Essa é a importância da comunicação da rede, compartilhar informação. Eu particularmente digo sempre, contar boas histórias, deixar então que você deixe sua marca, né? Coloque sua marca no universo, contando sua história, transmitindo um conteúdo positivo sempre. Resumindo agora um pouquinho sobre o Packet Tracer, tá? Vão ter alguns vídeos também, depois dá uma procurada lá na relação de vídeos, falando sobre ele, mas como eu tenho um conceito e uma definição de rede, eu não posso deixar de não mencioná-lo. O Packet Tracer, ele faz a representação da rede de uma forma virtual, tá? Então, todo aquele projeto de diagramação topológica que a gente estava fazendo agora há pouco, entender por onde vai passar o cabo e tal, eu consigo fazer isso através de um software, que é o Packet Tracer. Então, ele faz a representação gráfica de uma rede. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma topologia, tá? Onde eu tenho a pessoa que vai estar em home office, a pessoa que vai estar na central, tá? E num outro polo. Aqui eu tenho um exemplo utilizando máximos de recursos que o Packet Tracer tem. Essa é a visão, é a representação, no caso física, né? Aqui é a representação física da minha rede e perceba as conexões, os dispositivos que são utilizados dentro daquele conceito de representação de dispositivos dentro de uma rede que a gente viu lá no começo do treinamento. É importante lembrar desse detalhe. E ele também é bem simples de utilizar, né? Então, dentro dele, olha, você representando, tendo ele funcionando, é um software que não tem muito segredo. Existem diversos tutoriais, existem cursos em específico. Dentro do nosso curso regular, a gente faz diversas atividades dentro dele. Ele é gratuito, tá ok? Ele é um software gratuito. Você faz um cadastro, logicamente, dentro da plataforma da Cisco e ela até proporciona para você treinamentos em inglês, tá? Deve ter alguma coisa em português, mas a grande maioria que eu tenho visto lá é em inglês. Mas você vai observar que ele é bem tranquilo de utilizar, não tem segredo e facilita muito nos nossos estudos de redes como um todo. É importante então conhecer. Vamos para a nossa conclusão? Nós vimos então vários tipos e denominações de redes de computadores, de dispositivos, redes de dados e cada uma delas tem uma função específica. Nós vimos também os componentes, né, que é a representação, os dispositivos, vimos também a forma de apresentar essas informações através dos projetos, entendemos como é que funciona a internet como um todo, como a rede mundial de computadores, ou seja, a definição, o conceito e a aplicação de uma rede de computadores. É um ramo, né, é uma ramificação, é uma área da informática que necessita de profissionais, de bons profissionais. E tem os seus estudos específicos. Existem aí os engenheiros de redes de computadores, os técnicos, os cientistas. Com certeza você também, se gostar, né, desse tema, quiser se aprofundar, vai ter aí uma colocação no mercado, porque a rede de compartilhamento de informações ela não vai desaparecer, ela vai evoluir cada vez mais e com certeza a pessoa que estiver preparada para compartilhar essas informações, para aprender sobre tudo isso, vai ter o seu emprego garantido, sim, sem dúvida alguma. Agora,
você já sabe, agora é com você. Reveja novamente quantas vezes você quiser esse conteúdo, pesquise na internet, troque informações, envie suas dúvidas através dos nossos canais de comunicação. Nós estamos aqui sempre para poder te orientar nessa jornada de aprendizado. Que maratona, hein? Sensacional! Isso é importante, adquirir o conhecimento e compartilhar o conhecimento. E antes de terminar, qual que seria a definição de crimpar um cabo de rede? Passa para o nível 2 agora da nossa rede. O que é crimpar um cabo de rede? Faça uma pesquisa na internet, compartilhe com a gente o que você encontrou. Lembrando sempre, se estiver com alguma dúvida, utilize os nossos meios de comunicação. Ok? Bom, fica aqui mais uma vez o meu muito obrigado. Saudações positivas para todos vocês e a gente se encontra no próximo treinamento. Até lá. Tchau.